rio explode. 1.500.000 gnus, centenas de milhares de zebras, todos ao mesmo tempo, na água, em pânico total. A travessia do rio Mara, o evento mais violento do calendário natural africano, está acontecendo agora. E os crocodilos estavam esperando. Eles não se lembravam do ano passado. Foram alertados pelas vibrações infrassónicas do rebanho se aproximando, perceptíveis a quilómetros de distância, dias antes. Concentraram-se aqui antecipadamente. Agora caçam com precisão cirúrgica, no meio do caos, de milhares de corpos em água turva, com visibilidade zero. Este é o tema de hoje, a estratégia de sobrevivência que funciona há 80 milhões de anos. Os 7 princípios que permitem sobreviver a 5 extinções em massa. Existe neste planeta um ser que sobreviveu absolutamente tudo. 5 extinções em massa, cada uma das quais eliminou a maioria das espécies. Quedas de asteroides, mudanças climáticas que transformaram florestas tropicais em tundra, o desaparecimento dos dinossauros, que eram seus contemporâneos, o surgimento e a queda de ecossistemas inteiros, o aparecimento e a extinção de milhares de espécies, que em seu tempo pareciam invencíveis e eternas. O crocodilo do Nilo sobreviveu a todos eles e hoje está deitado na mesma margem do rio. Ele existe praticamente na mesma forma há 80 milhões de anos. Para colocar em perspectiva, o Homo sapiens surgiu neste planeta há cerca de 300 mil anos. Isso significa que o crocodilo é 267 vezes mais antigo do que nós. Quando o primeiro ancestral humano deu seus primeiros passos conscientes pela savana africana, o crocodilo já estava deitado neste rio há 80 milhões de anos esperando. Toda a nossa história, escrita, civilizações, ciências, guerras, descobertas, arte, tudo o que chamamos de humanidade, representa menos de 0,4% da vida do crocodilo neste planeta. Hoje, uma conversa sobre por que isso é possível, o que é preciso para sobreviver a 5 extinções em massa, o que é preciso para sobreviver na era dos dinossauros e depois sobrevivê-los, e depois sobreviver a tudo que veio a seguir. Como é uma estratégia de sobrevivência que funciona há 80 milhões de anos sem mudança fundamental. A África é o continente mais contínuo em termos de vida. Em outras partes do mundo, as glaciações destruíam ecossistemas inteiros, apagavam espécies, começavam tudo do zero. A África Central evitou isso. A vida aqui não foi interrompida da forma que foi em outros lugares. É por isso que aqui sobreviveram criaturas que em outros lugares desapareceram há milhões de anos. E no centro dessa história viva, os rios: Nilo, Congo, Zambeze, Lualaba, Okavango, Mara. Eles transportam água por centenas de quilômetros de savanas e florestas, por planícies onde em uma semana seca a grama queima até o chão, por baixadas onde na estação das chuvas tudo inunda num raio de dezenas de quilômetros. Na estação seca, toda a vida vem a esses rios. Não há outra escolha. Água aqui ou não há água em nenhum lugar num raio de 100 quilômetros. E todos sabem disso. O elefante e o antílope, o leão e o búfalo, o pássaro e a hiena. Eles ficam lado a lado na água porque a sede é mais forte que o medo. E no rio, o crocodilo. E para ele não há trégua. Nunca. Ele ocupou esse nicho 80 milhões de anos atrás e desde então não o cedeu a ninguém, a nenhum predador surgido depois dele, a nenhuma mudança climática, a nenhuma era que destruiu tudo ao redor. Para entender como isso é possível, precisamos começar pela superfície da pele. Ao longo de toda a mandíbula inferior e no focinho do crocodilo do Nilo, há fossetas sensoriais, pequenas reentrâncias quase invisíveis de fora. Por muito tempo, os cientistas não entenderam sua função. Pensaram que eram glândulas de sal ou receptores de sabor. Levaram décadas de pesquisa para descobrir a verdade. São mecanorreceptores. Detectam as menores mudanças de pressão na água, vibrações criadas por qualquer criatura que se mova no rio ou perto dele. Um peixe passando a 3 metros. O casco de uma zebra entrando na água a 10 metros. A cauda de um hipopótamo se movendo sob a água a 20 metros. Até as gotas de chuva caindo na superfície criam padrões de pressão que o crocodilo lê e interpreta como informação precisa. Em sensibilidade, esses receptores são comparáveis à linha lateral dos peixes, um sistema que os peixes usam para se orientar em águas turvas.
No crocodilo, um animal muito mais antigo que a maioria das famílias de peixes, desenvolveu-se um sistema independente com o mesmo princípio. A evolução encontrou a mesma solução 2 vezes, de forma independente, em 2 linhas de vida completamente diferentes. Isso se chama evolução convergente. E isso nos diz apenas uma coisa: a solução é tão boa que a natureza a encontra repetidamente. O sentido da audição do crocodilo do Nilo é incomum para répteis. Eles escutam uma gama de sons muito mais ampla, incluindo infrassons, frequências abaixo do limiar de percepção humana. Nessa faixa, os elefantes conversam através de quilómetros de savana. Os hipopótamos coordenam movimentos dentro do grupo. O crocodilo ouve essas conversas e sabe o que está acontecendo ao redor do rio muito antes de qualquer coisa aparecer na margem. E falando de som, os crocodilos produzem sons que poucos conhecem. Os filhotes chiam dentro dos ovos, antes mesmo de quebrar a casca. Os machos adultos, na época de acasalamento, emitem um rugido de baixa frequência que faz a água ao redor literalmente pular na superfície. O infrassónico que produzem com o corpo inteiro, não com a garganta, faz gotículas se levantarem das suas costas, formando uma coroa de spray. Outros crocodilos recebem esse sinal através da água. Às vezes, as pessoas que estão na margem perto sentem como uma vibração no peito, sem ouvir nada. O olfato permite farejar sangue dissolvido na água a centenas de metros de distância. Em um rio africano turvo, onde a visibilidade é 0, isso significa que o crocodilo sabe sobre qualquer ferimento no rio antes que outros predadores percebam algo errado. Os olhos estão posicionados no topo do crânio. Isso significa que o crocodilo pode manter todo o corpo debaixo d'água, deixando apenas os olhos e as narinas acima da superfície. É assim que ele parece para a presa, como 2 pequenos relevos na água. Nada ameaçador. A pupila é vertical, como a de um gato, e permite controlar precisamente a quantidade de luz, do sol do meio-dia à quase escuridão total. Os olhos do crocodilo são cobertos por uma terceira pálpebra, uma membrana nictitante transparente que protege os olhos debaixo d'água sem interromper a visão. À noite, os olhos do crocodilo brilham em vermelho, a reflexão de uma camada especial atrás da retina, o mesmo mecanismo que faz os olhos de gato brilhar. 4 sistemas sensoriais, trabalhando simultaneamente, complementando-se, cada um funcionando independentemente dos outros. Isso é redundância de informação, um princípio de engenharia. Se um sistema falha, os outros continuam funcionando. O crocodilo enxerga o mundo através de 4 canais independentes ao mesmo tempo. Enquanto ele está deitado, imóvel na margem, parece que nada está acontecendo. Na verdade, processamento contínuo de informações sobre o rio, a margem, o ar, a água. Cada mudança é registrada, classificada, avaliada. Esta é a inteligência distribuída. A mente que não está em um único lugar está espalhada por todo o corpo. A mente que não precisa pensar para funcionar. A mente incorporada tão profundamente na estrutura do ser que separá-la da fisiologia é impossível. O coração do crocodilo do Nilo tem 4 câmaras. Isso é uma raridade entre os répteis. Na maioria dos outros répteis, o sangue se mistura parcialmente, perdendo eficiência. No crocodilo, não. Seu coração funciona com a eficiência de um animal de sangue quente. No momento do ataque, os músculos recebem tanto oxigênio quanto necessário, sem compromisso. Ao mesmo tempo, em repouso, esse mesmo coração bate 2 a 3 vezes por minuto. O coração humano em repouso, 60 a 80 batimentos. A diferença é de 20 a 30 vezes. A mesma máquina, potência máxima quando necessário, economia máxima o resto do tempo. Os osteodermos ao longo das costas, placas ósseas que crescem diretamente sob a pele, fundidas às vértebras. Não é apenas escama, é a armadura integrada que suporta golpes, mordidas e ataques de animais grandes. Um leão que decidir atacar o crocodilo descobrirá que suas garras deslizam pela superfície sem causar dano real. Mas os osteodermos realizam ainda outra função, completamente não óbvia. Eles são perpassados por uma densa rede de vasos sanguíneos. Quando o crocodilo sai para a margem para se aquecer ao sol, a armadura absorve o calor solar e o transmite diretamente para a corrente sanguínea.
Essencialmente, toda a espinha dorsal do crocodilo é uma bateria solar viva, integrada diretamente à armadura. Um órgão realiza duas tarefas: proteção e termorregulação. Quando está com calor, ele abre a boca, não como ameaça. A evaporação da umidade da boca resfria o corpo, o mesmo princípio que faz um cão respirar com a língua para fora. A enorme boca aberta do crocodilo na margem não é uma ameaça. É um ar-condicionado. Os pássaros sabem disso. Perto da boca aberta, frequentemente sentam pássaros pequenos, apanhando insetos que pousam na gengiva. O crocodilo não fecha a boca enquanto o pássaro trabalha. O pássaro recebe comida, o crocodilo recebe higiene. Sem contrato, sem decisão consciente, apenas um comportamento que se formou ao longo de milhões de anos, porque era mutuamente vantajoso. 64 a 68 dentes, longos, afiados e curvados para dentro, como ganchos. A tarefa, não mastigar. A tarefa, segurar. Quanto mais a presa puxa, mais fundo os dentes entram no corpo. A física trabalha contra quem tenta escapar. Se um dente quebra, o que acontece com frequência ao trabalhar com presas grandes, um novo cresce no lugar. Ao longo de toda a vida, um crocodilo troca milhares de dentes. Produção contínua de armas, sem pausas, sem limites. Pressão de mordida, mais de 2 toneladas por centímetro quadrado. Não existe animal na África cujos ossos suportem isso. O estômago do crocodilo digere ossos, cascos, chifres. O ácido clorídrico é tão concentrado que até as carapaças das tartarugas se dissolvem sem deixar rastro. Os crocodilos ingerem deliberadamente pedras, os chamados gastrolitos. As pedras no estômago ajudam a triturar mecanicamente o alimento. Ao mesmo tempo, elas pesam o corpo e melhoram o equilíbrio na água. A caça do crocodilo do Nilo não é uma perseguição. É uma ideia levada ao absoluto. Espere no lugar certo por tempo suficiente e o mundo trará a você tudo o que precisa. Um lugar específico na margem onde a trilha dos animais desce até a água. Esse lugar existe há séculos. As zebras vieram aqui milhares de anos atrás. Elas virão aqui 1000 anos depois. O instinto prende os herbívoros a rotas conhecidas. O crocodilo sabe disso. Não porque pensou sobre isso, mas porque sua linhagem ocupou esse lugar há 80 milhões de anos. Ele espera. 1 hora, 2, 3. O sol sobe e descreve um arco sobre a savana. As sombras encurtam, depois se alongam novamente. Pavorosos passam, bebem a 30 metros e vão embora. Uma garça pousa na margem a 5 metros dele. Pesca, vai embora. A frequência cardíaca desacelera. No estado de repouso total, o coração do crocodilo bate 2 a 3 vezes por minuto. Os músculos estão relaxados, mas prontos. O metabolismo diminui tanto que o corpo quase não consome energia. O crocodilo se torna parte da margem, não metaforicamente, mas literalmente. A lama cobre as costas, as algas se grudam nos flancos. Pássaros pequenos pousam nele. Quando a presa aparece, nada acontece. Quando ela se aproxima mais, nada. Quando ela entra na água, o rio explode. Um golpe da cauda. O corpo, pesando centenas de quilos, cobre metros em fração de segundo. Antes que a presa consiga começar a se mover, as mandíbulas se fecham com 2 toneladas por centímetro quadrado. Arrasta para baixo. Morte por afogamento. No momento do ataque, todas as decisões já foram tomadas. O lugar foi escolhido. O momento foi determinado. O ataque é simplesmente a execução de uma decisão já tomada, sem hesitação de última hora, sem opções, um único movimento. Isso é sobrevivência operando com eficiência máxima, mínimo gasto de energia, máxima taxa de sucesso, máxima durabilidade. 2 vezes por ano, a grande migração, 1,5 milhão de gnus, centenas de milhares de zebras e gazelas, se move pelo Serengeti e Masai Mara. Seu trajeto inevitavelmente cruza o rio Mara. Os crocodilos se concentram nos pontos de travessia muito antes da chegada do rebanho. Não porque se lembram do ano passado, porque as vibrações infrassônicas do rebanho se aproximando, perceptíveis a quilômetros de distância, os alertam antecipadamente. Eles vêm dos diferentes participações do rio, sem combinação, sem sinal, simplesmente porque é o lugar certo, na hora certa. Quando os gnus começam a atravessar, o rio tranquilo se transforma em caos.
Milhares de animais entram na água simultaneamente. Poeira, gritos, tumulto, o cheiro de medo e pelos molhados. E no meio desse caos, os crocodilos caçam com precisão cirúrgica. Eles não atacam por acaso. Em água turva, entre milhares de corpos em movimento, eles escolhem o animal fraco, o que ficou para trás, o com medo, o jovem. A pressão da água criada pelo pânico também é informação que os mecanorreceptores transformam em sinal. O crocodilo lê a travessia como um caçador experiente lê o terreno, rapidamente, sem palavras, por sinais que outros não percebem. Um ataque, um sinal para os outros. Para o local da luta, imediatamente se precipitam mais alguns crocodilos. Eles não brigam entre si, dividem a presa. Cada um agarra uma parte e gira, arrancando seu pedaço. Isso não é cooperação no sentido humano, mas também não é caos. É um sistema que funciona há gerações. Em semanas assim, os crocodilos comem o suficiente para não precisar caçar por vários meses. Eles acumulam energia. Depois, voltam para seus trechos da margem e esperam de novo. A seca muda tudo. Em estações, quando os rios baixam a riachos e a presa escasseia catastroficamente, os crocodilos demonstram um lado da sua natureza do qual raramente se fala. Eles se comem. Jovens e fracos se tornam presa dos grandes. O instinto de sobrevivência é mais forte que qualquer outro laço. A população se reduz ao tamanho que o rio pode alimentar. Quando as chuvas voltam, ela se recupera. Se a seca é especialmente severa e a água desaparece completamente, o crocodilo se enterra na margem. Entra em estivação, metabolismo reduzido. O corpo consome apenas suas próprias reservas, lentamente, economicamente. Quando as chuvas chegam, sai, um pouco mais magro. No resto, o mesmo. E aqui, a virada mais inesperada na história de uma criatura que se considera uma máquina fria. Após o acasalamento, a fêmea procura um local para o ninho. Escolhe a margem, alta o suficiente para não ser inundada na estação das chuvas, perto o suficiente da água. Ela escava um buraco com as patas traseiras com a precisão determinada pelo instinto verificado por milhões de gerações. Bota de 40 a 60 ovos, cobre o ninho e fica 90 dias. Ela não vai embora. Guarda o ninho contra varãs, hienas, outros crocodilos, humanos. Qualquer um que se aproxime encontra uma criatura pesando centenas de quilos, pronta para atacar o que for. Nos dias quentes, ela molha o ninho com água, trazendo-a na boca do rio. Não por instinto de molhar. A temperatura dentro do ninho afeta o sexo dos filhotes. Entre 31 e 34 graus, nascem machos. Abaixo ou acima, fêmeas. A fêmea não sabe dessa biologia no nosso sentido, mas seu comportamento regula a temperatura do ninho e assim regula a proporção de sexos na ninhada. Isso funcionou por milhões de anos, antes que os cientistas descobrissem. Quando os filhotes estão prontos para eclodir, eles tinham dentro dos ovos, antes mesmo de quebrar a casca. A mãe ouve isso e começa a desenterrar o ninho. Então ela pega os filhotes na boca. Aquela mesma boca que esmaga o osso de um búfalo com pressão de 2 toneladas por centímetro quadrado. E os leva até a água, com cuidado, sem uma única arranhão. Ela guardará os filhotes por várias semanas. Patrulhará a margem. Atacará qualquer ameaça. Essa criatura, que não conhece piedade pela presa, conhece pelos próprios filhos. No Egito Antigo, o crocodilo do Nilo era um deus. Sobek, com corpo humano e cabeça de crocodilo, era um dos mais importantes deuses do panteão egípcio, patrono dos faraós. Símbolo de força, fertilidade e domínio sobre a água. Em alguns protodos egípcios, eram mantidos crocodilos sagrados vivos, decorados com brincos e anéis de ouro, alimentados com comida requintada. Quando tal crocodilo morria, era mumificado e enterrado com todas as honras. Os egípcios codificaram em religião o que compreenderam através de milênios de observação. O dono do Nilo não é o faraó. O dono do Nilo é o crocodilo. Na margem do rio, onde os juncos se tornam mais densos e a água turva se transforma em pântano, às vezes se pode ver uma criatura que parece ter vindo de outro tempo. Quase 1,5 metro de altura. Um bico cinza azulado maciço, parecendo um tamanco de madeira. Daí o nome, bico de sapato, Balaeniceps rex, rei com cabeça de baleia.
imobilidade que rivaliza com a do crocodilo, um olhar amarelo penetrante no qual não há calor nem agressão, apenas atenção, absoluta e calma. Esta é uma das linhagens de aves mais antigas do planeta. Ele fica na beira da água por horas, sem se mover, olha para a água, espera. Quando um peixe sobe perto o suficiente da superfície, ataca com o corpo inteiro, pulando para frente e abrindo o bico com tal força que o impacto é ouvido a vários metros. O bico de sapato e o crocodilo do Nilo, vizinhos de rio, às vezes dividem a mesma margem. O pássaro fica a 2 metros do crocodilo, e nenhum dos dois presta atenção no outro. Eles pertencem a mundos diferentes, e ambos os mundos são tão perfeitos que não tem nada a dividir. Quando você olha para o bico de sapato ao lado do crocodilo, entende que a perfeição assume formas diferentes. O crocodilo é poder e paciência. O bico de sapato é precisão e silêncio. Ambos chegaram até hoje enquanto tudo ao redor deles mudava. O crocodilo do Nilo não é apenas um predador. Ele é parte do mecanismo que mantém os rios africanos em equilíbrio. Ele caça animais doentes e fracos, mantendo a saúde das populações. Come carcaças, limpando a água. Seus ninhos criam abrigos para outros animais. Seus excrementos enriquecem a água com nutrientes, sustentando o crescimento de plantas aquáticas. Retire o crocodilo do rio africano e em poucos anos ele não será reconhecível. Isso não é teoria, é o que foi observado em regiões onde os crocodilos foram exterminados. Os rios mudaram rapidamente e não para melhor. Isso é poder não pela força, é poder pela insubstituibilidade. No século passado, a população de crocodilos do Nilo diminuiu tanto que foram listados nas listas internacionais de proteção. A causa? A pele. Dela fazem bolsas e sapatos custando milhares de dólares. Por esses itens, matavam crocodilos em todos os lugares que podiam alcançar. Os programas de proteção trouxeram resultados. A população se recuperou em algumas regiões. Mas a pressão não desapareceu. Os rios continuam a se estreitar devido à agricultura. A água está sendo poluída. As pessoas e os crocodilos compartilham cada vez menos espaço. Uma criatura que sobreviveu à queda do asteroide que matou os dinossauros, hoje precisa de proteção dos humanos. É desconfortável, mas é assim que o mundo funciona. Ele ficou deitado neste rio antes que as primeiras árvores aparecessem, antes das primeiras plantas com flores, antes que os ancestrais dos pássaros dessem o primeiro passo na Terra, antes que um único mamífero aparecesse no planeta. E ele está aqui agora. Esse corpo imóvel na margem não é um resquício do passado. É a prova viva de que existe uma forma de perfeição que não precisa mudar. Que a inteligência incorporada no próprio corpo, em seus sentidos, em sua química, em sua paciência, às vezes é mais eficiente do que qualquer cérebro pensante. O crocodilo não ficou mais inteligente em 80 milhões de anos. Ele ficou mais preciso. E nessa precisão está a resposta à pergunta que fazíamos no início. Que inteligência permite sobreviver a tudo? Não aquela que busca novas soluções, mas aquela que encontrou uma e a levou ao absoluto. 80 milhões de anos, um rio, um corpo, um princípio. Sinta com precisão, espere com paciência, haja no momento certo. O resto, o tempo fará. Existe mais uma dimensão da história do crocodilo do Nilo que raramente aparece nas discussões convencionais. Sua contribuição involuntária ao desenvolvimento cognitivo dos povos que viveram ao seu lado. Os povos que habitam as margens dos rios africanos com crocodilos desenvolveram ao longo de gerações um conhecimento desadvariadamente detalhado do comportamento do animal. Quais margens são mais perigosas em quais épocas do ano? Quais sinais na superfície da água indicam presença próxima? Como se comportar ao pescar em águas onde os crocodilos habitam? Como reconhecer os locais preferidos de emboscada? Esse conhecimento, nunca escrito, transmitido oralmente de pai para filho ao longo de séculos, é em si uma forma sofisticada de inteligência coletiva que surgiu diretamente em resposta à presença do crocodilo. O crocodilo, sem nenhuma intenção, moldou as capacidades cognitivas dos humanos que viveram perto dele. Isso é uma forma de influência sobre a evolução de outra espécie que vai muito além do simples predador-presa.
O crocodilo do Nilo foi um agente de pressão seletiva sobre os humanos, favorecendo aqueles que eram mais observadores, mais capazes de detectar e interpretar sinais sutis do ambiente, mais hábeis em raciocinar sobre padrões de comportamento animal. Em outras palavras, o medo do crocodilo pode ter contribuído para nos tornar mais inteligentes. Esta é uma ideia que merece reflexão. Existimos em relação com este ser há muito mais tempo do que nossa história registrada. Nossas reações viscerais a animais como o crocodilo, o medo imediato, a atenção intensificada, a hipervigilância, foram moldadas por esse longo período de coexistência. Quando você assiste a um documentário sobre o crocodilo do Nilo e sente aquela tensão familiar, aquela mistura de fascínio e medo, parte disso é biológico. É o resultado de 100.000 anos de nossos ancestrais vivendo às margens dos mesmos rios. O crocodilo está, em certo sentido, programado em nós. Existe também a questão científica fascinante do sangue do crocodilo do Nilo. O sistema imunológico do crocodilo é extraordinariamente eficiente. Ele vive em ambientes repletos de bactérias potencialmente letais, águas sujas de carniça, sangue e matéria orgânica em decomposição. Sofre ferimentos frequentes durante as caçadas, arranhões e cortes de presas que resistem, passando horas nas mesmas águas onde outros animais defecam e urinam, e raramente desenvolve infecções sérias. A razão está em seu sangue. Pesquisas demonstraram que o sangue do crocodilo do Nilo possui propriedades antimicrobianas extraordinárias, destruindo bactérias, incluindo algumas que são resistentes aos antibióticos convencionais. Os compostos responsáveis por isso, quando identificados e isolados, poderiam fornecer novos tipos de antibióticos cruciais numa época em que a resistência microbiana representa uma das maiores ameaças à saúde humana. Além disso, a regeneração dentária do crocodilo, a substituição contínua de milhares de dentes ao longo da vida, está sendo estudada no contexto da pesquisa sobre regeneração dentária em humanos. Entender os mecanismos moleculares que permitem essa regeneração contínua poderia abrir caminho para tratamentos que estimulem a regeneração de dentes humanos perdidos. O crocodilo do Nilo é, portanto, não apenas um objeto de fascínio ecológico e cultural, é um repositório de soluções biológicas que a medicina e a ciência ainda não terminaram de decifrar. Existe mais uma história a contar sobre o crocodilo do Nilo, a história da recuperação. Em meados do século XX, a combinação de caça intensiva pela pele valiosa e destruição de habitats levou as populações de crocodilo do Nilo ao colapso, em grande parte de seu alcance histórico. Em alguns países, a espécie foi completamente eliminada de rios, onde havia existido por milhões de anos. A resposta internacional, embora tardia, foi eficaz em muitas regiões. Proibições de caça, criação de reservas, programas de reprodução em cativeiro e reintrodução, tudo isso contribuiu para uma recuperação notável. Hoje, em países como Zâmbia, Zimbábue, Uganda, Tanzânia e Quênia, as populações estão em níveis mais saudáveis do que há 50 anos. Os rios onde o crocodilo foi reintroduzido mostram clara melhoria ecológica. Populações de peixes mais saudáveis, água mais limpa, margens ripárias mais estáveis. Isso prova algo importante. A estratégia de sobrevivência do crocodilo do Nilo é completamente funcional. Quando as condições existem, quando os rios estão limpos, as margens são protegidas, a caça furtiva é combatida, ele se recupera rapidamente. Sua biologia é tão eficiente que uma população que foi quase exterminada pode se reconstruir em questão de décadas. O problema não é a espécie, o problema são as condições, e as condições dependem de nós. É impossível terminar esta conversa sobre a inteligência do crocodilo do Nilo sem uma reflexão sobre o que inteligência realmente significa. Nós, como espécie, tendemos a definir inteligência em termos que nos privilegiam: linguagem, matemática, arte, planejamento abstrato. Medimos inteligência numa escala que coloca os humanos no topo, o que é conveniente, mas talvez não seja a única escala válida. O crocodilo do Nilo reprovaria em qualquer teste de inteligência que projetássemos para ele. Seu cérebro é pequeno, seu repertório comportamental é limitado comparado ao dos primatas. Não tem cultura no sentido que damos a essa palavra. E ainda assim, sobreviveu a 5 extinções em massa.
e existe há 80 milhões de anos, e é o predador dominante em seu nicho. E seus sistemas biológicos funcionam com uma eficiência que nenhuma tecnologia humana ainda reproduziu. Talvez a escala de inteligência que usamos esteja simplesmente errada, ou pelo menos incompleta. Talvez exista mais de um tipo de inteligência, e o crocodilo do Nilo seja o campeão de um tipo que nossa escala não consegue medir adequadamente. A estratégia da persistência. A estratégia da precisão. A estratégia de construir um sistema que funcione em qualquer condição e não precisar revisá-lo por 80 milhões de anos. Que tipo de inteligência é mais superior? Aquela que cria e destrói, que inventa e abandona, que transforma o mundo e às vezes o transforma para pior? Ou aquela que encontra seu lugar perfeito no mundo e permanece lá, em harmonia com tudo ao redor, pelo tempo equivalente ao surgimento dos mamíferos? Não temos resposta definitiva para essa pergunta, mas o fato de que a pergunta existe, de que o crocodilo do Nilo nos faz fazê-la, é em si mesmo uma forma de sua influência sobre nossa inteligência. Ele está lá, deitado, esperando. 80 milhões de anos de uma única estratégia, perfeita, funcional, inquebrável. Enquanto os rios da África correrem, ele estará aqui. A estrutura social do crocodilo do Nilo é mais complexa do que parece à primeira vista. Em cada trecho de rio, existe uma hierarquia estabelecida entre os crocodilos. O macho maior controla os melhores pontos de caçada, aqueles próximos às passagens naturais de animais para a água, com boa profundidade e vegetação para se camuflar. Os machos menores ocupam posições menos estratégicas. Os jovens ficam nas margens menos produtivas. Essa hierarquia se mantém principalmente por demonstração, não por confronto físico. Um crocodilo menor que encontra um maior normalmente recua, sem que haja contato físico real. A simples presença do maior, seu tamanho, sua postura, a forma como ocupa o espaço, já comunica a hierarquia. Isso é economicamente racional do ponto de vista evolutivo. Confrontos físicos custam energia e riscos de ferimentos. Se a hierarquia pode ser mantida por demonstração, isso é preferível a batalhas constantes. O sistema funciona precisamente porque todos os participantes entendem as regras, não conscientemente, mas comportamentalmente. Durante a Grande Migração, essa hierarquia é temporariamente suspensa de certa forma. Quando há abundância extrema, quando a presa entra na água aos milhares, a competição direta por posições se torna menos crítica. Os crocodilos caçam próximos uns dos outros, compartilham a presa sem os conflitos que normalmente existiriam por um único animal. A abundância muda a dinâmica. Isso é sofisticação social, não no sentido dos primatas, com suas alianças complexas e políticas de grupo, mas no sentido de um sistema que ajusta seu comportamento de acordo com o contexto. A comparação entre o crocodilo do Nilo e outros grandes predadores extintos revela algo fundamental sobre por que algumas estratégias funcionam a longo prazo e outras não. O megalodonte, o maior tubarão que já existiu, atingindo até 20 metros de comprimento, existiu por cerca de 20 milhões de anos e desapareceu há 3,5 milhões de anos. Era o predador dominante dos oceanos em seu tempo. Por que desapareceu? A teoria mais aceita aponta para sua especialização em megafauna marinha, baleias e mamíferos marinhos grandes, cuja abundância diminuiu com as mudanças climáticas do Plioceno. Especialização demais em um tipo específico de presa o deixou vulnerável quando essa presa ficou mais escassa. Os dentes de sabre, Smilodon e seus parentes, existiram por cerca de 3 milhões de anos e desapareceram ao fim do Pleistoceno. Predadores altamente especializados em megafauna terrestre desapareceram junto com sua presa principal quando as condições climáticas mudaram e os humanos chegaram às Américas. Novamente, especialização excessiva. O urso das cavernas, o leão das cavernas, o lobo de Dair. Todas espécies altamente eficientes em seus ambientes, e todas extintas quando seus ambientes mudaram. O crocodilo do Nilo sobreviveu a todos eles. A diferença é sistêmica. O crocodilo do Nilo nunca se especializou demais em uma única presa ou em um único conjunto de condições ambientais.
Sua estratégia é deliberadamente generalista, capaz de funcionar em qualquer condição enquanto houver água e vida. Esta é a lição mais importante da história evolutiva do crocodilo do Nilo. Na natureza, a resiliência a longo prazo vem não da especialização extrema, mas da flexibilidade sistemática dentro de uma estratégia core robusta. Existe também algo notável na biologia celular do crocodilo do Nilo que merece atenção. Os crocodilos envelhecem mais lentamente do que a maioria dos vertebrados de tamanho comparável. A taxa de envelhecimento celular, medida pelo encurtamento dos telômeros e por outros marcadores biológicos, é significativamente mais lenta em crocodilos do que em mamíferos de porte similar. Isso contribui para sua longevidade excepcional, 70 a 100 anos em liberdade, potencialmente mais em cativeiro. Mais notavelmente, o crocodilo do Nilo continua crescendo ao longo de toda a vida. Na maioria dos vertebrados, o crescimento para após a maturidade sexual. No crocodilo, a taxa desacelera, mas nunca cessa. Isso significa que quanto mais velho o animal, maior e mais poderoso ele é. Exatamente o oposto do que acontece com a maioria dos mamíferos, que enfraquecem com a idade. Um crocodilo de 70 anos não é um animal velho e enfraquecido. É o maior e mais formidável predador do rio. Com décadas de conhecimento do seu território acumuladas, com a experiência de milhares de caçadas, com um corpo que é literalmente maior e mais poderoso do que era quando jovem. Isso inverte completamente a curva típica predador-presa ao longo da vida. Enquanto a maioria dos predadores tem um período de pico e depois declina, o crocodilo do Nilo continua melhorando até o fim da vida. Do ponto de vista evolutivo, isso é extraordinário. É como se a evolução tivesse descoberto uma forma de recompensar a sobrevivência com capacidade crescente, em vez de declínio crescente. 80 milhões de anos. A descoberta desta estratégia foi feita muito antes de qualquer ser humano caminhar pela Terra. E funciona tão bem que não precisou de nenhuma revisão substancial desde então. Este é o crocodilo do Nilo, não uma relíquia do passado, uma prova viva de que existe uma forma de perfeição que não precisa mudar para continuar perfeita. Deitado na margem do rio, sentindo tudo, esperando o momento certo. 80 milhões de anos de um único princípio, a inteligência que não precisa pensar para funcionar com perfeição absoluta. A história do crocodilo do Nilo é, em última análise, uma história sobre o tempo. Sobre o que acontece quando uma estratégia é refinada não por décadas ou séculos, mas por dezenas de milhões de anos. Sobre o que significa encontrar o lugar certo no mundo e permanecer nele com perfeição absoluta. Cada geração de crocodilos que nasce neste rio herda um patrimônio de 80 milhões de anos. Não através da memória ou da cultura, através da biologia. Cada mecanorreceptor no focinho é o resultado de dezenas de milhões de anos de seleção para máxima sensibilidade. Cada comportamento de caça é o destilado de bilhões de tentativas, fracassos e sucessos ao longo de eras geológicas. Quando olhamos para o crocodilo do Nilo, estamos olhando para a solução mais testada que a evolução já produziu para o problema de ser um grande predador aquático. 80 milhões de anos de testes, 5 extinções em massa usadas como filtros de qualidade. O que sobreviveu a tudo isso não é apenas bom, é extraordinário. Não existe tecnologia humana que tenha passado por um processo de teste tão rigoroso e duradouro. Os melhores projetos de engenharia que temos duram décadas antes de serem substituídos. O crocodilo do Nilo dura dezenas de milhões de anos sem revisão fundamental. Isto é o que a natureza chama de perfeição. Não o ideal teórico, mas o que funciona na prática, repetidamente, em todas as condições, pelo tempo mais longo possível. O crocodilo do Nilo é a definição prática de perfeição biológica. E enquanto os rios da África correrem, ele continuará sendo, deitado, esperando, sentindo, perfeito. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define porque ele ainda está aqui, enquanto tantos outros desapareceram. E define porque nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos.
Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define porque ele ainda está aqui, enquanto tantos outros desapareceram. E define porque nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define porque ele ainda está aqui, enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição.
80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui, enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui, enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui, enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui, enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui, enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui, enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição.
80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui, enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui, enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui, enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência.
Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. 80 milhões de anos. Este número define o crocodilo do Nilo. Define sua inteligência, sua estratégia, sua resistência. Define por que ele ainda está aqui, enquanto tantos outros desapareceram. E define por que nossa conversa de hoje importa, não apenas como biologia, mas como lição sobre o que significa existir com perfeição. Inscreva-se e ative o sininho. A próxima expedição já está a caminho.